Bolsonaro vem a público e faz um dos mais assustadores alertas ao Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou a respeito de uma matéria que relatava o governo Lula, PT, cessando a divulgação de informações sobre a Operação Acolhida, que auxilia venezuelanos que buscam refúgio da fome. Segundo o jornal Gazeta do Povo, desde a mudança de governo, os canais oficiais do Palácio do Planalto e dos ministérios não têm mais abordado o trabalho realizado com os milhares de venezuelanos que cruzam a fronteira. O assessor especial do governo, Celso Amorim, teria solicitado discrição em relação à operação, visando preservar a imagem de Nicolás Maduro, o líder venezuelano que é aliado de Lula. O Foro de São Paulo está mais unido do que nunca, balizado pelo sistema que destrói tudo por onde passa para levar adiante seu projeto de poder, dividindo entre eles o que tomam do povo. Basta ligar os fatos diários acontecidos no Brasil, na América Latina e no mundo, comentou Bolsonaro. Antes de Bolsonaro, quem vinha alertando o povo brasileiro há décadas era o saudoso professor Olavo de Carvalho. Delação de Mauro Cid cai por terra e se transforma num verdadeiro balde de água fria na esquerda. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, encarregado de analisar a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, declarou que a colaboração é fraca e não implica o ex-presidente. Em entrevista, Santos afirmou que as informações fornecidas por Cid precisam ser corroboradas para avaliar adequadamente a importância da delação. A delação eu não achei forte em nada. A princípio, eu achei que as informações foram fracas. O que ele revelou tem que ser corroborado. Nessa corroboração é que a gente vai saber a dimensão da delação. O que foi falado não tinha essas coisas todas. Tem anexo sobre golpe, tem anexo sobre joias, tem anexo sobre gabinete do ódio, milícias digitais, disse o subprocurador-geral à revista. Cid alegou que os 3 comandantes das Forças Armadas se reuniram em 7 de janeiro, véspera dos atos de 7 de setembro, para discutir a possibilidade de um golpe de Estado. Segundo ele, o então comandante da Marinha, Almir Garnier, teria concordado com o plano. Santos, no entanto, afirmou que não há provas suficientes para sustentar essas acusações. Se os 3 comandantes tivessem concordado, ninguém estaria aqui conversando sobre isso, disse. Um anexo conta a versão dessa história. Se para você eu conto uma história, eu estava numa reunião tratando de outra coisa, eu chego para você e digo que na reunião falaram isso e aquilo. Isso é prova? Como é que você vai provar alguma coisa? Se os 3 comandantes tivessem concordado, ninguém estaria aqui conversando sobre isso. Tem os atos preparatórios. Ato preparatório não é crime, disse Santos. O subprocurador-geral afirmou que ainda está em fase de investigação e que não há previsão para o oferecimento de denúncia contra Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, não sou lulista, então me sinto muito à vontade, disse. Eu vou continuar investigando até esgotar as investigações. Um verdadeiro balde de água fria nas narrativas estapafúrdias da esquerda. Moraes atende pedido da PGR e manda caso da vaquinha de Bolsonaro para análise da Polícia Federal. O advogado tributarista Tiago Conde explica que não há nenhuma irregularidade em receber doações. Quem recebe o dinheiro fica com a responsabilidade de pagar o ITCMD, o imposto de transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. A alíquota varia de estado para estado, de acordo com a origem da doação e não de quem recebeu. Vai de 4% a 8% sobre o valor doado, e só é cobrado quando ultrapassa determinados valores, dependendo do estado. Em São Paulo, por exemplo, o imposto é cobrado de doações acima de 85 mil por pessoa. O ex-presidente terá que declarar o valor recebido no imposto de renda do ano que vem, listando o CPF de cada um dos doadores. O que diz a defesa leia a íntegra da nota divulgada pela defesa de Bolsonaro em julho. A defesa do presidente Jair Bolsonaro tomou ciência, na data de hoje, do vazamento de informações bancárias de seu cliente, contidas em relatório emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A ampla publicização nos veículos de imprensa de tais informações consiste em insólita, inaceitável
e criminosa violação de sigilo bancário, espécie da qual é gênero o direito à intimidade, protegido pela Constituição Federal no capítulo das garantias individuais do cidadão. Para que não se levantem suspeitas levianas e infundadas sobre a origem dos valores divulgados, a defesa informa que estes são provenientes de milhares de doações efetuadas via Pix por seus apoiadores, tendo, portanto, origem absolutamente lícita. Por derradeiro, a defesa informa ainda que nos próximos dias tomará as providências criminais cabíveis para apuração da autoria da divulgação de tais informações. PF vai investigar envio de 17 milhões via Pix para Bolsonaro e também vai acionar todos os doadores. Decide Moraes. PF vai investigar envio de 17 milhões via Pix para Bolsonaro e também vai acionar todos os doadores. Decide Moraes. Bolsonaro recebeu 17 milhões em mais de 779 mil transações entre 1º de janeiro e 4 de julho. Operação é considerada atípica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGGR, e definiu que a Polícia Federal vai investigar os 17 milhões em doações via Pix recebidos por Jair Bolsonaro, PL. Também serão investigados os doadores que realizaram depósitos acima de R$ 2. O objetivo é analisar a eventual conexão de provas entre esses fatos e o inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas e seu financiamento. Um fio de esperança surge e Bolsonaro pode ficar elegível muito antes do esperado. O que já era de se esperar, de fato, aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível pela segunda vez. A decisão, novamente, é do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Muitas jogadas, estratégias e manobras aconteceram para que esse resultado se concretizasse. Bolsonaro ainda tinha esperanças. Porém, dessa vez, o TSE atingiu até o general Braga Neto. Exatamente igual à primeira condenação, apenas 2 ministros votaram a favor de Bolsonaro, Raul Araújo e Nunes Marques. E é neste ponto que surge um fio de esperança, quase como uma poderosa carta na manga. Uma possível arguição de ilegitimidade desse julgamento deve ser competência do próximo presidente do TSE. E quem será esse próximo presidente? Isso mesmo, Nunes Marques. Mas essa possível reversão não para por aí. No Congresso, há meses, deputados estão trabalhando em um projeto de lei que pode anular julgamentos e decisões do TSE e manter os direitos políticos de Bolsonaro. Será uma verdadeira reviravolta e uma resposta firme ao clima de insegurança instalado em todo o Brasil.